Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Estamos hoje celebrando a Páscoa, uma data muito especial que expressa o amor de Deus por cada um de nós. Vamos compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, de como tudo começou e sobre o que Deus tem preparado para cada um de nós. A criação do mundo foi algo maravilhoso. Deus fez tudo de maneira perfeita. Cada vegetação, cada paisagem, cada animal, toda a beleza que a terra tinha, era de encher os olhos e encantar o coração. E para finalizar a obra, Deus criou o homem. E através dele, a mulher, que foram feitos à sua imagem e semelhança. Adão e Eva desfrutavam de uma plena comunhão com Deus, e todos os dias, ao fim da tarde, Deus conversava com eles no jardim do Éden. Eles tinham total liberdade para aproveitar de todas as maravilhas da criação e exercer total governo sobre a terra, exceto por uma coisa: eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem parecia tão clara e simples, e mesmo assim, eles acabaram desobedecendo a Deus. Eles foram enganados pelo inimigo, que apareceu disfarçado e os convenceu de que não haveria nenhum problema se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse erro fez com que Adão e Eva perdessem a imagem e semelhança de Deus. Até esse momento, eles não conheciam o pecado e nem sabiam o que isso significava. Mas a partir desse ato, tomaram consciência do bem e do mal, fazendo com que todas as gerações, incluindo a nossa geração nos dias atuais, viessem a nascer marcadas pelo pecado. Mentiras, xingamentos, deslealdade, provocações, brigas, desobediência, falta de respeito, doenças, são alguns dos males que vieram sobre o ser humano. Uma total falta de respeito e de amor ao próximo e um distanciamento do nosso Criador. Em Romanos 5,12 está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado, o ser humano passou a ser dominado pelo diabo, nosso inimigo espiritual. E todos nós sofremos as consequências desse mal até hoje. Por causa do pecado, o homem foi afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para nós. Mas o Senhor teve uma solução para isso. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu como homem aqui na terra, fez uma obra tremenda e grandiosa. Andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, através do poder do Espírito Santo. Ainda assim, os homens o entregaram para ser crucificado. Mesmo na ignorância, eles estavam cumprindo as Escrituras, que apontavam que o Cristo cumpriria toda a lei, e como um cordeiro sem pecado, seria entregue para satisfazer a santidade e a justiça de Deus. Quando Jesus foi crucificado, tomou sobre si todos os pecados da humanidade, toda a doença, todas as dores e maldições que o ser humano pudesse enfrentar, foram lançados sobre ele. Jesus suportou uma dor tão grande que nenhum outro homem poderia suportar, a ponto de exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse instante, Jesus havia sido separado do Pai, por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele. Após sua morte, ele foi sepultado. Em espírito desceu ao Hades, porém, como não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. Jesus provou sua vitória sobre a morte e sobre o pecado, por amor a cada um de nós. Nem a morte, nem o pecado puderam deter Jesus, o nosso Salvador. Nenhum homem e nenhuma mulher
poderia ter passado tudo isso em seu lugar, pois não teria condições de se oferecer como sacrifício perfeito em nosso favor. Foi através dessa obra que a distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. E hoje temos total liberdade para nos aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. E isso é a Páscoa. Sai daí. Deus enviou
Glória a Deus, gente. Vamos esperar só um minutinho aqui. Essa aqui é só uma parte do exército do Senhor que frequenta a nossa igreja, amém? Existem muitas crianças e elas estão ali. Você e eu, como igreja, temos a responsabilidade de cobrir a vida deles. Não só você, pai, mas você, membro da igreja, estar guardando de todas as armadilhas que o inimigo tem lançado diariamente na vida delas. E para guardar essas crianças, nós temos também um batalhão aqui. Eu queria chamar rapidinho aqui na frente uma parte de geração que está ajudando aqui hoje, para nós honrarmos as vidas deles. Desde quarta-feira esse time aqui está envolvido, são muitas pessoas envolvidas para que esse evento aconteça, desde a preparação dos ensaios até a elaboração de toda a decoração. Eu queria que você saudasse com uma calorosa salva de palmas toda a equipe do Geração, que está aqui se dedicando com alegria, com amor, para que tudo isso aconteça com excelência para o Senhor, amém? Nós gostaríamos de convidar também o pastor Gerson e a pastora Karina para estar orando com todas as crianças nesse momento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Viva o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela vida, Senhor amado, dessa geração, Senhor. Senhor, eu declaro essa geração abençoada. Essa geração vai, Senhor amado, andar nos caminhos do Senhor. Eles serão, meu Deus amado, eles já são profetas do Senhor, porta-vozes, meu Deus amado, da tua palavra. Deus, eu peço mesmo que cada criança seja envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Usa essas crianças, Pai. Opera mesmo dentro dos seus lares, nas suas casas, Pai, nas suas famílias. Assim eu oro e abençoo a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Amém. Oh, aleluia.